Olá e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Este vídeo vai ser novamente composto por duas partes. Uma parte inicial sobre astrologia e sobre o que uma lua nova em Leão nos propõe. E na segunda parte do vídeo vamos ter uma tiragem de tarot com o tema Como está a tua criança interior e que ajuda a que ela te está a pedir. Vamos então iniciar a parte de astrologia e vamos falar um bocadinho sobre então a lua nova que vai acontecer no signo de Leão. Falando novamente no que é uma lua nova, para quem é novo a ver estes vídeos, uma lua nova representa o início de um novo ciclo lunar. E é uma altura em que a lua não se vê, mas ela está lá, e é como se fosse um recipiente vazio e que está pronto a ser preenchido com os nossos desejos, com os nossos sonhos, e isso faz com que a lua nova nos ofereça possibilidades de apostarmos nesses sonhos. Todas as luas novas são uma ótima altura para fazer planos ou para colocar projetos em movimento, pois tudo o que for iniciado nesta fase tem grandes possibilidades de sucesso. Também na agricultura é na lua nova que se devem lançar as sementes à terra. Por isso, vocês aproveitem esta fase da lua para lançarem as vossas intenções, de maneira a que estas possam desenvolver-se e crescer, e aproveitem também o momento para tornarem os vossos objetivos claros e positivos, mas atenção, que não é fazer o pedido e ficar à espera que ele vos caia no colo, vocês têm que se comprometer e mexer-se para que o mesmo se concretize. Agora, o signo de Leão. O signo Leão é um signo de fogo e por isso tem as qualidades deste elemento, como ser divertido, espontâneo, extrovertido, apaixonado, alegre, exuberante e criativo. E as pessoas deste signo são pessoas que gostam de ser vistas, até porque este signo é regido pelo Sol e o Sol é o centro do universo. Por isso as pessoas deste signo, e atenção, que também depende dos outros fatores do mapa natal, é claro, mas normalmente as pessoas deste signo gostam de brilhar. E a maior parte das pessoas do show business têm normalmente grandes energias de leão. Por outro lado, os leoninos podem ser bastante orgulhosos e ambiciosos e podem ser também bastante egocêntricos. Lá está, é o Sol que é o centro do universo, em que tudo gira à volta do Sol, os planetas giram à volta do Sol, e eles podem ficar a achar-se que são um bocadinho importantes demais e que toda a gente deve andar a girar à volta deles. Mas as pessoas deste signo são também pessoas bastante divertidas e que, quando estão bem com eles, gostam também de alegrar quem está ao redor deles. E lá está, tendo a sua autoconfiança bem trabalhada, eles gostam também de ajudar os outros a desenvolver a sua própria autoconfiança. Agora, no lado sombra, eles podem levar tudo para o pessoal e tornarem-se dramáticos e agressivos. Esta lua nova em Leão vai acontecer amanhã, dia 4 de agosto, pelas 12h30, hora de Portugal continental. E esta lua nova em Leão oferece-nos uma ótima oportunidade para recuperar forças e ir reivindicar o nosso poder pessoal, para acordar a nossa fera interior, aquela que não tem medo dos obstáculos e dos desafios. Lembrem-se que Leão é regido pelo Sol, que o Sol é o centro do universo. O Sol brilha, quer as pessoas gostem, quer não, está lá e brilha. Por isso, esta lua nova ser uma ótima oportunidade para todos nós irmos reivindicar um pouco mais do nosso poder pessoal. Esta lua nova também nos permite ver de uma forma mais clara se nós estamos a caminhar em direção aos nossos sonhos ou se estamos a adiá-los. E favorece tudo o que diz respeito ao valor pessoal, como a autoimagem e a realização a nível afetivo e profissional. Por isso, vocês aproveitem esta lua e dediquem tempo a atividades que vos façam felizes
que alegrem o vosso coração e que vos façam sentir que a vida vale a pena. E se tiverem filhos, é uma altura excelente para fazerem coisa com eles. Se não tiverem filhos, mas tiverem crianças por perto, podem também passar tempo com crianças. Para quem fica só pela astrologia, o meu obrigado por terem estado aí. Quem seguir para o tarô, eu vejo-vos já. Sejam então bem-vindos à tiragem de tarô de hoje. Como referido na introdução, o tema de hoje é como está a tua criança interior e que ajuda é que a tua criança interior te está a pedir. Para quem não está familiarizado com este conceito de criança interior, resumidamente, isto refere-se a coisas que te aconteceram quando tu eras criança, ou mesmo bebê, mas que te deixaram mágoas profundas e traumas, embora tu possas não ter noção disso, ou possas não te lembrar, nem saber que isso aconteceu. Mas à medida que crescemos e aceitamos as condições da sociedade e da nossa família, nós começamos a conformar e a moldarmos-nos para nos conseguirmos integrar na sociedade. Só que a dor fica dentro de nós e isso acaba por afetar a nossa vida adulta sem que tenhamos noção disso. Por exemplo, vamos imaginar uma criança pequena doente, que se calhar ficou com os avós porque estava doente e não podia ir para o infantário, só que chora com dores e que chama pela mãe. Quer o colo da mãe e o conforto da mãe. Por muito conforto que a avó esteja a dar àquela criança, a criança quer a mãe. Só que a mãe naquele momento não pode estar com a criança, muito possivelmente porque está a trabalhar. E mesmo que a avó ligue para o trabalho da mãe e diga, olha, tens que vir, que a criança está a chamar por ti, a mãe ainda vai demorar algum tempo até chegar ao pé da criança. Mas a criança ainda não consegue entender isso e pode ficar com o sentimento de ter sido abandonada pela mãe. Claro que não foi abandonada, a mãe volta e a criança viu que não foi abandonada, mas o sentimento que ela sentiu naquela altura pode ter ficado lá, porque foi uma altura em que a criança não estava bem, queria a mãe, mas a mãe não estava lá e demorou a chegar. Esta criança, dependendo do grau de trauma com que ficou, pode crescer e tornar-se um jovem ou um adulto que tenha alguns problemas a nível relacionais. E não digo somente com relações românticas, mas mesmo com amizades. Por achar que as pessoas não vão estar ali quando ela precisar. E até pode ser alguém que até evite relações ou que evite apegos, que evite envolver-se emocionalmente. Agora, esta criança interior e este trauma vai precisar de ser curado para que a pessoa possa mudar os seus comportamentos na vida adulta. Eu, antes de iniciar a tiragem, quero relembrar que esta é uma tiragem geral, pelo que nem todas as mensagens vão ser para vocês. Fiquem só com aquilo que vos ressoar e com o que vos fizer sentido. Caso vocês gostem da leitura e queiram ter uma leitura particular, onde podem abordar mais profundamente como está a vossa criança interior, vocês podem me enviar um e-mail através do e-mail que está na caixa da descrição do vídeo. Para a cura da criança interior, existem várias técnicas. Para mim, a primeira passa por vocês olharem para dentro de vocês próprios e tentarem ver até onde pode existir algo que vos tenha marcado e fazerem a cura disso, fazerem as pazes
com isso. Perdoarem quem vos magoou nessa altura. Existem muitos vídeos no YouTube, muitas páginas da internet que falam sobre isso, sobre a criança interior. É uma questão de vocês fazerem a vossa procura e deixarem-se guiar pela vossa intuição. No entanto, se for algo mais profundo ou mais antigo e do qual vocês não têm memória, este processo de cura pode ser feito através de terapias como as constelações familiares, a hipnoterapia, a programação neurolinguística ou a mesa radiónica. Estes são tratamentos nos quais eu tenho amigas a praticarem e eu vou deixar na caixa da descrição do vídeo os nomes delas, assim como as redes sociais delas, caso seja de vosso interesse, para que possam entrar em contato com elas. Mas volto a dizer, vocês façam primeiramente a vossa pesquisa. E então vamos dar início à tiragem de hoje. Nós temos aqui 4 grupos. Cada grupo tem uma carta do Inner Child Oracle e uma pedra. Eu já vou virar as cartas e ver qual é a mensagem que cada uma tem, mas pode ser que vocês já se comecem a conectar com a pedra e que a carta confirme o grupo que vocês escolheram. Se sentirem atraídos por diferentes grupos, é porque vão ter mensagens neles e nesse caso vocês têm mesmo de saber usar o vosso discernimento. O ideal é sempre vocês conseguirem escolher apenas um grupo. Então, nós temos aqui então 4 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Cada um tem aqui uma pedra. Eu não sei o nome das pedras, é uma coisa que eu sou terrível, é com o nome dos cristais, mas vocês sigam a vossa intuição e vejam se ela já vos está a puxar para alguma das pedras. Mas vamos então virar cada carta. Então, para o grupo 1, a carta número 36, Today is the day. Hoje é o dia. It is time to begin the journey. É a altura de iniciar a viagem. Portanto, grupo 1, esta carta e esta pedra. Para o grupo 2, temos a carta número 31, que diz Seek guidance in this. It is time for a different perspective. Procura orientação nisto. É a altura de ter uma perspectiva diferente. Então, carta do grupo número 2, com esta carta e esta pedra. Para o grupo número 3, temos a carta número 3. Grupo 3 com a carta número 3, que diz Be present, find clarity in the moment. Está presente, encontra clareza no momento. Então, grupo 3 com esta carta e esta pedrinha aqui, este cristal. E para o grupo 4, temos a carta número 33, Speak to yourself with kindness. Become aware of how you speak to yourself. Fala contigo próprio com gentileza. Toma consciência de como falas contigo. Portanto, grupo número 4, esta carta com este cristal. Eu vou deixar os grupos aqui por mais uns segundos. Se precisarem de mais tempo para fazerem a vossa escolha, pausem o vídeo e eu vejo-vos na vossa leitura. Olá, grupo 1. Se vocês escolheram esta carta, número 36, Today is the Day, e esta pedra, então esta vai ser a vossa tiragem. Eu vou deixar ficar aqui de lado. Para quem saltou a introdução, eu peço-vos que a vão ouvir,
depois digo coisas que vos podem ser úteis e que eu me posso esquecer de dizer durante a tiragem. E antes de iniciar a tiragem, eu quero falar sobre esta carta que vocês escolheram. Today is the day, hoje é o dia. Esta carta diz-nos que pode parecer demasiado quando olhamos para o fim de uma viagem que ainda não começamos e vemos quanto tempo demora até chegarmos ao fim. Mas o fim nem sempre é onde a nossa atenção devia de estar. A nossa atenção devia estar no espaço à nossa frente, pois cada viagem começa com um passo e continua com o próximo, e com o próximo, e o próximo, até que um dia chegamos ao fim. Com esta carta que diz It is time to begin the journey, é a altura de começar a viagem. Está na altura de começarem o que têm andado a evitar ou a adiar. Comprometam-se com vocês próprios de que vão começar essa viagem. Embora ela possa parecer assustadora, saibam que no fim vos esperam coisas mais maravilhosas do que possam imaginar no momento presente. Nunca ninguém está realmente pronto no seu primeiro passo. Não procuramos a perfeição, mas uma vida bem vivida. Eu estou a sentir uma mensagem muito específica para este grupo. Esta mensagem ou é para pessoas cujos pais se tenham divorciado quando elas eram pequenas ou cujos pais tenham tido problemas com a justiça, podendo, em alguns casos, terem ido para a prisão ou mesmo para uma instituição. Estou-me a lembrar, por exemplo, pessoas que possam ter sido internadas num hospital para pessoas com problemas mentais. Ou vocês podem mesmo ter sido tirados dos vossos pais e da vossa família por ordem judicial. Seja qual for a razão, o que quer que aconteceu, foi algo que mudou radicalmente a vossa vida. E é muito provável que vocês tenham tido que recomeçar tudo numa nova casa, numa nova escola, num inventário, talvez numa nova terra. E isto foi originado pelo acontecimento que envolveu a justiça e que pode também ter sido o divórcio dos pais. Para um número mais pequeno de vocês, eu sinto que podem ter tido uma infância onde não havia muito carinho e afeto, onde o foco da família era o material, o conseguir criar uma estabilidade material e financeira que precisavam, ou seja, era a parte mais prática da família. Agora, seja qual for o evento que vos criou este trauma de criança, e uma vez que temos aqui os enamorados com o 2 de copas, eu sinto que esse evento está relacionado com a maneira como vocês se relacionam romanticamente hoje em dia. Muitos de vocês querem ter uma relação harmoniosa, onde existe reciprocidade, mas não o estão a conseguir encontrar. Até pode ser que estejam numa relação que não é harmoniosa ou que não vos é dado na mesma medida em que vocês dão, é desigual. Também é possível que vocês tenham passado muito tempo sozinhos
focados na vossa vida material, em conseguirem ter uma boa vida por vocês próprios e agora acabam por ter medo de arriscar aquilo que vocês têm e o que vocês conseguiram. Também podem estar numa relação que sentem que a relação já acabou, está estagnada, mas que vos traz segurança material e financeira. E que por isso vocês têm medo de sair dessa relação, pois têm o medo de perderem tudo. E este medo vem do facto de vocês já terem perdido tudo quando eram mais pequenos. Vamos imaginar uma situação onde o pai foi preso ou foi colocado numa instituição e era ele quem trazia o dinheiro para a casa. E a mãe teve de arranjar um trabalho que possivelmente recebia bem mais baixo e isso acabou por afetar toda a estrutura familiar. Ou que foi um pai ou um casal que tiveram, por exemplo, os bens penhorados ou as contas bancárias bloqueadas pelo tribunal e que tiveram de aprender a viver com bem menos. Algo que mudou que realmente fez perder o que vocês já tiveram que recomeçar de novo. E vocês ficaram com este medo dentro de vocês e isso faz com que hoje vocês não sejam capazes de sair de situações, sentem que já não vos trazem nada de novo, mas por medo de passar pelo mesmo. E seja qual for a situação que se aplica a vocês, o padrão acaba por ser o mesmo. E existiu a perca de uma estabilidade e isto fez com que vocês crescessem focados em não deixar que isso voltasse a acontecer. E volto a dizer, sinto que com os namorados e o 2 de copas aqui, que isto tem muito a ver com os relacionamentos. Ou vocês estão solteiros há muito tempo, ou talvez nunca tenham tido relacionamentos muito longos, e foram vocês quem criou a vossa abundância, e agora por muito que gostassem de encontrar alguém, vocês têm medo de que ter uma pessoa na vossa vida, que isso um dia acabe e vocês percam novamente tudo. Ou seja, construam uma estrutura com aquela pessoa, a pessoa vai-se embora e vocês perdem tudo e perdem aquilo que vocês já conseguiram. E nesse caso, vocês preferem continuar como estão, embora lá no fundo vocês gostassem de ter uma relação estável e saudável. Noutros casos, vocês estão casados ou juntos com uma pessoa há muitos anos, mas que sentem que essa relação já terminou, mas que não são capazes de sair dela, porque têm medo de perderem tudo que construíram ou por medo de não terem o suficiente caso vocês se separem. Ou simplesmente têm medo de recomeçarem com menos. Em alguns casos, pode ser ainda o medo de sentirem que vão destruir a família. Talvez porque a vossa foi destruída quando vocês eram mais pequenos. E eu quando digo destruída, atenção que é destruída entre aspas. Vocês não estão a destruir. Eu acho que vocês estão conscientes dos vossos bloqueios, mas parece-me que é algo do qual vocês não falam e que guardam dentro de vocês. O conselho do tarot é para vocês começarem a olhar mais para dentro de vocês, talvez através de técnicas de meditação, para conseguirem curarem esses medos e esses bloqueios. Cuidem de vocês internamente, não só externamente. É muito importante vocês pararem e escutarem a vossa criança interior e que nutram essa criança. Não querendo entrar em muitos detalhes, mas há tempos eu fiz uma constelação familiar
onde fui guiada até à minha criança interior. Na nossa interação, minha com a minha criança interior, eu percebi o que tinha faltado a essa criança, ou seja, a mim, quando eu era mais pequena, o que me fez ter padrões de comportamento repetitivos em toda a minha vida adulta. Agora que eu tenho consciência disso, eu estou a trabalhar no sentido de mudar isso, de me nutrir a mim e à minha criança interior, porque ao nutrir a minha criança, estou-me a nutrir a mim como adulta, para poder mudar os meus padrões. O que quer que a vossa criança precisa, vocês podem dar-lhe. Só precisam de realmente saber o que é e qual a melhor maneira de a ajudarem, pois desta forma vocês estão-se a ajudar a vocês próprios. E se vocês conseguirem fazer este trabalho, esta cura interna, vocês vão conseguir atrair a relação saudável, estável, equilibrada e harmoniosa que vocês desejam. E como diz a carta que vocês escolheram, hoje é o dia de começarem a vossa viagem. Está na hora de saírem da estagnação, do limbo onde vocês se encontram. Esta combinação aqui da papisa com o 9 de espadas está-me a fazer pensar em hipnoterapia, caso vocês precisem de algo mais profundo para vos ajudar na vossa cura. Mas, como eu disse na introdução, vocês façam as vossas pesquisas e não tenham pressa. Isso é muito importante, é que vocês não façam nada de impulso, mas que vão com calma e que sigam a vossa intuição. Estes processos de cura não são rápidos, podem demorar meses e mesmo anos, pelo que não tenham pressa. Grupo 1, isto é o que eu tenho para vocês e eu espero que esta tiragem vos tenha ajudado e que vos tenha feito sentido. Se gostaram do vídeo, eu peço-vos que deem um like, que deixem um comentário, partilhem o vídeo e que subscrevam o canal, pois é uma forma de agradecimento e de ajudar o canal a crescer. O meu obrigada por terem estado aí e eu vejo-vos no próximo vídeo. Olá, grupo 2. Se vocês escolheram esta carta, Seek Guidance in This, e esta pedra, esta é a vossa tiragem. Para quem saltou a introdução, eu peço-vos que a vão ouvir, pois eu digo coisas que vos podem ser úteis e que eu me posso esquecer de dizer durante a tiragem. Mas antes de iniciar a tiragem, eu quero falar aqui sobre esta carta que vocês escolheram. Seek guidance in this. It is time for a different perspective. Procurem orientação nisto. É a altura de terem uma perspectiva diferente. Então, esta carta diz-nos que muitas vezes na vida nós chegamos a uma altura onde precisamos tomar uma decisão. E nesses momentos nós podemos sentir-nos confusos ou com falta de clareza. Pedir a opinião de um amigo de confiança pode ser muito benéfico, pois a perspectiva de outra pessoa pode ajudar a trazer novas revelações que nós não tínhamos visto. E se escolheste esta carta, é a altura de procurar orientação para as várias opções que tens diante de ti. Fala com um amigo, com um mentor ou com alguém da família e ouve o conselho deles. Às vezes ajuda a ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, pois cada um de nós carrega a sabedoria da nossa própria perspectiva. Ouvir o ponto de vista de outra pessoa pode ajudar-nos a vermos a nós próprios e ao mundo ao nosso redor de outra maneira e pode nos ajudar a ver aquilo que até então não tínhamos conseguido ver. Eu estou a sentir que este grupo, e à semelhança do grupo 1, está a falar de uma criança interior magoada
e que vos está a afetar a maneira como vocês se relacionam hoje em dia. Só que no outro grupo os traumas eram diferentes. De qualquer maneira, se vocês se sentiram atraídos também pelo grupo 1, é possível que tenham lá mensagens para vocês. O que eu estou a ver aqui é uma criança que sentiu ou que cresceu num lar onde não havia harmonia. Havia amor, sim, entre os pais, mas também muitos problemas entre eles. Existiam diferenças entre eles que fazia com que eles não se entendessem, apesar de gostarem muito um do outro. É provável que tenham existido bastantes discussões, e eu não falo aqui de discussões aos berros, mas trocas de palavras constantes, acusações, desacordos. Talvez não estivessem de acordo na maneira de educar os filhos ou na maneira de manter uma casa. Ou vocês podem ter tido irmãos, quase de certeza mais novos, e talvez esta diferença fosse na forma como os vossos pais vos educaram e de como educaram os vossos irmãos. Ou talvez os vossos pais estivessem em desacordo nisso. Vamos imaginar que vocês são raparigas e que, entretanto, depois tiveram um irmão, um rapaz mais novo, e que os vossos pais foram muito mais benevolentes e muito mais deram muito mais liberdade ao vosso irmão do que vos deram a vocês, simplesmente porque ele era rapaz. Ou vamos imaginar que tem uma diferença até razoável de idades de vocês para com o irmão mais novo, e que um dos pais achava que o filho mais velho devia ajudar, cuidar do mais novo, enquanto o outro pai achava que ambos eram filhos, que o mais velho não era pai, pelo que não lhe cabia essa responsabilidade. E isto é algo que cria desarmonia dentro da casa e na estrutura familiar. Ou então os vossos pais passavam tanto tempo nos desentendimentos deles que não vos dedicavam tempo a vocês, ou até vos punham no meio deles para que vocês escolhessem um lado. Noutros casos, ambos os pais ou um dos pais pode não ter aprovado alguma excentricidade vossa, alguma coisa que vos fazia diferentes e únicos das outras crianças. Talvez vocês tenham demonstrado dons artísticos enquanto crianças e um ou os dois pais consideravam isso uma excentricidade. Seja qual for a razão, o que eu sinto é que vocês, a vossa criança, se sentiu sozinha, que teve de aprender a desenrascar-se sozinha e a não depender de ninguém. E talvez até tenha sim ajudado a cuidar do irmão mais novo, o que se por um lado vos fez crescer de uma maneira, pois que tiveram de ganhar algumas responsabilidades muito novos, por outro lado fez com que ficassem como que um pouco imaturos noutros aspectos da vida, porque vocês não tiveram o crescimento considerado normal, por assim dizer. Se vocês não têm irmãos, talvez tenham sido como que obrigados a amadurecer muito cedo ou muito rapidamente, talvez também derivado aqui aos entendimentos dos pais, ou de não sentirem que havia ali uma estrutura familiar sólida. E hoje em dia vocês podem ter comportamentos que são considerados um bocado juvenis ou imaturos para a vossa idade, porque lá está, vocês que tiveram que amadurecer muito cedo e não puderam ser crianças
quando eram crianças. Como eu disse no início, eu sinto que a vossa criança interior vos afeta na maneira como vocês se relacionam hoje em dia. E parece-me que vocês são pessoas que gostam de se sentirem livres, sem responsabilidades, sem apegos, sem compromisso, que gostam até de flirtar com várias pessoas, mas não assumir nada com nenhuma. Ou simplesmente vocês não querem nada sério com ninguém. E não deixa de ser engraçado como vocês escolheram aqui esta carta. Procurem orientação nisto, porque é exatamente o mesmo conselho que o tarot vos está a dar. Saiu-vos aqui a estrela como proposta de cura. E antigamente as estrelas eram os mapas dos navegantes e dos viajantes. Eram as estrelas que os guiavam, que os orientavam. Então procurem ajuda, seja esta ajuda nos vossos amigos, falem com os vossos amigos, ou na vossa família, ou mesmo com especialistas. Mas que vocês precisam de largar este peso que trazem convosco desde crianças, o peso que a vossa criança interior carrega e que não é dela e nem é vosso. Agora, vocês precisam ter a coragem para pedir essa ajuda e para procurarem essa ajuda. Vocês precisam de aceitar que não precisam de fazer tudo por vocês próprios e que não precisam mais de carregar estes fardos da infância. Talvez a vossa criança tenha entregado o coração dela para pessoas que não o trataram bem. Talvez vocês até já tenham entregado o vosso coração para quem não o tratou bem. Mas com a ajuda certa, vocês vão conseguir mudar isto. Vocês vão conseguir mudar este padrão. Porque lembrem-se, como eu já disse, ao curarem a vossa criança interior, vocês vão se estar a curar a vocês próprios. E vocês vão aprender a entregar o vosso coração para quem vai tratar bem dele. Ou vocês próprios vão conseguir cuidar melhor do vosso coração. Vão transformar a maneira como cuidam de vocês ou de como cuidam da vossa criança interior. O importante é que não tenham medo de arriscar, pois eu sinto que vocês se sentem cansados e talvez mesmo desgastados ao ponto de não o quererem fazer. Como que se vocês já tivessem passado por muitas guerras e que vos deixou muitas cicatrizes e então vocês têm medo de tentar outra vez. E se for esse o caso, eu só vos faço uma pergunta. O que é que vocês têm a perder se procurarem ajuda? Grupo 2. Esta é a mensagem que eu tenho para vocês sobre a vossa criança interior. Eu espero que esta tiragem vos tenha ajudado e que vos tenha feito sentido. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço-vos que deem um like, deixem um comentário, partilhem o vídeo e subscrevam o canal, pois é uma forma de agradecimento e de ajudar o canal a crescer. O meu obrigada por terem estado aí e eu vejo-vos num próximo vídeo. Olá, grupo 3. Se vocês escolheram esta carta, Be Present, e esta pedra, esta vai ser a vossa tiragem. Para quem saltou a introdução, eu peço-vos que a vão ouvir, pois eu digo coisas que vos podem ser úteis e que eu me posso esquecer de dizer durante a tiragem. Mas antes de iniciar a tiragem, eu quero falar com vocês sobre a carta que vocês escolheram. Be present, find clarity in the moment. Está presente, encontra clareza no momento. Esta carta diz-nos que o único tempo que temos que é o presente. Embora seja prudente preparar para o futuro e sábio relembrar o passado, é no presente que a nossa vida reside. Se nós focamos a nossa felicidade nos planos futuros ou nas memórias do passado, nós perdemos o presente de aproveitar o presente. No fim, a nossa vida vai se resumir
à coleção dos nossos muito pequenos momentos, os momentos do dia a dia. Se escolheste esta carta, é tempo de te focar no que está à tua frente. E podes fazer um pequeno exercício para te ajudar a estar presente. Traz a tua consciência para o teu corpo e para o que está à tua volta. Tenta não permitir que a tua mente vá para tarefas futuras ou para memórias do passado. Ignora tudo e apenas é. Nota onde estás e em como te sentes. E foca-te nos detalhes deste momento presente, como se fosses um artista. Vê as luzes, as formas, as sombras, as cores, as texturas do que está à tua frente. Uma vez que tenhas conseguido conectar com o presente, pergunta a ti mesmo se existe algo que precisa ser trazido ao de cima agora. Também podes simplesmente relaxar neste espaço, aproveitando a beleza do teu momento presente. Esta carta também traz um pequeno aviso. Esta prática pode ser transformadora. Por isso, se sentirem que está a ser demais, em qualquer altura durante a prática, parem e recomecem quando se sentirem preparados. Para quem escolheu este grupo, eu sinto que isto tem muito a ver com a vossa falta de confiança em vocês próprios, ou, em alguns casos, pode ser excesso de confiança. Com a carta do mundo aqui, é provável que vocês tenham mudado de país quando eram novos ou que tenham mudado de cidade várias vezes. Eu sinto como se vocês estivessem constantemente a mudar a vossa vida, seja porque mudaram de país, isso faz com que mudaram de cidade e de escola, e isso foi algo bastante exaustivo, tornou-se algo muito pesado para vocês. Por um lado, pode-vos ter dado uma visão mais ampla do mundo, não vos deu uma estrutura familiar sólida, pois cada vez que vocês iam para um novo sítio, vocês tinham de conhecer pessoas novas, fazer novos amigos, adaptar-se à cultura local e deixar para trás os que tinham ficado. Nós estamos até aqui a falar de uma altura onde não havia internet e muito menos redes sociais para mantermos o contacto com os amigos na altura. Vocês podem até ter chegado ao ponto de acharem que não valia a pena fazerem novos amigos, se estavam naquela ciclo de estarem constantemente a mudar de cidade ou de país, por acharem ou por saberem que iriam mudar novamente ao fim de algum tempo, e então não valia a pena criarem laços de amizade. Para alguns casos, eu sinto que um dos pais, muito provavelmente o pai, estava ausente a trabalhar no estrangeiro. A sensação que esta tiragem me está a dar é que faltou aquela estrutura familiar, aquele apoio familiar à vossa criança interior. E quando falo em familiar, eu não me estou a referir somente à família, mas também à comunidade onde cada um de nós cresceu. E que foi essa comunidade, os nossos vizinhos, os nossos amigos de infância, a nossa família, os nossos educadores, os professores, que nos deram as bases para sermos a pessoa que somos hoje. E eu sinto que vocês não tiveram isso. E o estarem em constante mudança fez com que vocês tivessem de se adaptar constantemente a uma realidade diferente, o que não vos permitiu serem vocês próprios ou conhecerem-se a vocês próprios.
à pessoa que vocês realmente são e que vieram a este mundo para ser. Enquanto a maioria de nós teve a oportunidade de ser quem é, pois os nossos amigos de infância foram os mesmos, talvez durante 18 anos, até termos ido para a universidade, este não foi o vosso caso para quem escolheu este grupo. E eu vejo aqui duas possibilidades de eu ter falado na falta de confiança ou no excesso dela. Alguns de vocês é provável que fossem como que colocados de parte, talvez excluídos, quando começavam a vida num novo sítio, como numa nova escola. E dependendo da vossa própria personalidade, se vocês são pessoas mais introvertidas ou extrovertidas, isto pode ter levado a que vocês tenham a tal falta de confiança em vocês próprios ou o excesso dela. Aqui a carta da Lua pode falar de medos e bloqueios, mas também pode falar de ilusões. E se por um lado vocês não se conhecem verdadeiramente e acabam por se autossabotarem hoje em dia devido aos vossos medos, noutros casos vocês podem viver na ilusão de que são os maiores. O tarô está-vos a pedir que deem amor à vossa criança interior, que a nutram e que cuidem dela. Na introdução do vídeo eu já dei algumas sugestões de como podem fazer isso. E hoje em dia já existe bastante informação disponível na internet. Agora é importante que vocês aprendam a usar o vosso discernimento também nestes casos. Comecem por coisas simples, como escreverem uma carta à vossa criança, a vocês mesmos quando eram mais novos, contando-lhes como está a vossa vida e como é a vida do adulto que aquela criança se tornou. Lembrem-se quais eram os vossos sonhos de criança, de como vocês imaginavam a vossa vida quando tivessem a idade que têm agora e vejam se estão a viver de acordo com os vossos sonhos, com aquilo que vocês desejavam quando eram crianças. Se vocês passaram a vossa infância em mudança, em constante mudança, é provável que hoje em dia vocês continuem com esse padrão, mesmo que de maneira inconsciente, pois a Lua também fala disso. Talvez vocês não consigam ficar muito tempo num sítio, ou talvez quando as coisas começam a ficar difíceis a nível das vossas relações interpessoais, vocês evitam o conflito e mudam para outro lado. E isto porque é provável que vocês nunca tenham tido a necessidade de aprender a lidar com o conflito quando tinham discussões com os vossos amiguinhos na escola ou com os vossos vizinhos. Pois sabiam que mais cedo ou mais tarde vocês iriam embora novamente e então não precisavam de tentar remediar as coisas. Só que isto criou um conflito dentro de vocês e esse conflito precisa de ser resolvido. Tanto a carta dos enamorados como a carta da força falam de instintos básicos e carnais. E esse pode ser um dos vossos padrões. Vocês seguem os vossos instintos em vez da vossa intuição ou da razão. E isto pode ser porque foi a maneira que a vossa criança aprendeu para se defender na altura, usando os instintos básicos de sobrevivência. Por isso, está na hora de vocês desenvolverem o vosso amor próprio. E isso passa por curar a vossa criança interior. Eu tenho vindo a trabalhar na minha criança interior há alguns anos. E eu também comecei por coisas simples, tais como as que eu já falei. Escrevi cartas, passei horas a pensar na minha infância e em traumas que eu podia ter. E eu admito que isto me ajudou imenso, pois memórias das quais eu já não me lembrava vieram-me à cabeça. Mas eventualmente eu tive de recorrer a outras terapias.
Uma constelação familiar que fiz, foi-me dito que uma das minhas ideias, crenças, estava tão enraizada que a constelação já não me podia ajudar naquele caso. Ajudou no resto da parte familiar, mas para mudar a forma como aquele evento ficou enraizado no meu cérebro, eu tive que fazer uma sessão de programação neurolinguística. No caso de vocês terem tido um dos pais a trabalhar no estrangeiro, isto também pode ter abalado a vossa autoconfiança. Cada um de vocês adapte isto à vossa situação, mas se cresceram num sítio onde os vossos amigos tinham ambos os pais presentes e um dos vossos estava ausente, vocês podem ter entendido isso quando cresceram, mas o trauma da criança não foi curado, porque entender não é o mesmo que curar. Grupo 3, eu espero que esta tiragem vos tenha ajudado e que vos tenha feito sentido. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço-vos que deem um like, que deixem um comentário, partilhem o vídeo e subscrevam o canal, pois é uma forma de agradecimento e de ajudar o canal a crescer. O meu obrigada por terem estado aí e eu vejo-vos num próximo vídeo. Olá, grupo 4. Se vocês escolheram esta carta, Speak to Yourself with Kindness, e esta pedra, esta é a vossa tiragem. Para quem saltou a introdução, eu peço-vos que a vão ouvir, pois eu digo coisas que vos podem ser úteis e que eu me posso esquecer de dizer durante a tiragem. Mas antes de iniciar a tiragem em si, eu quero falar convosco sobre a carta que vocês escolheram. Speak to yourself with kindness. Become aware of how you speak to yourself. Fala contigo próprio com gentileza. Ganha consciência de como falas contigo. Esta carta diz-nos que as histórias que nós contamos a nós próprios podem criar os padrões pelos quais vivemos. No nosso dia a dia, as palavras que escolhemos para falar sobre nós podem influenciar como pensamos e como agimos. Muitas vezes não nos damos conta do quão crítica a nossa conversa sobre nós mesmos pode ser, ou quantas vezes falamos sobre isso. Se vocês escolheram esta carta, talvez esteja na hora de reverem a maneira como falam com vocês próprios. Se falam com vocês de maneira negativa, façam este pequeno exercício que eu vos vou dizer e que vos vai ajudar a terem consciência dessa maneira de falar negativa à medida que ela acontece. Quando relembram a vossa conversa, perguntem a vocês mesmos: eu estou a falar comigo com amor neste momento? Pode ser útil usarem um objeto como uma joia ou um lembrete físico para falarem com vocês próprios com gentileza. Se puderem, escolham um objeto de valor e importância para este exercício, porque vocês merecem isso. Quando tiverem o objeto, tentem ter cada vez mais consciência da maneira como falam convosco. No início do dia, coloquem a intenção de serem conscientes de como falam convosco e ao longo do dia, e mal se apercebam de um pensamento negativo, toquem no vosso objeto e lembrem-se de que vocês merecem conversar convosco de maneira positiva e esperançosa. E sejam quais forem os pensamentos negativos que tiveram, digam o oposto para vocês ou em voz alta. E pratiquem este exercício quantas vezes puderem durante o dia. Se sentirem que precisam de mais encorajamento, pensem em 3 a 5 qualidades vossas, em coisas que vocês gostam sobre vocês mesmos, escrevam-nas e coloquem-nas num sítio onde as consigam ver facilmente e leiam esta frase ou palavras para vocês próprios ou em voz alta todas as vezes que as veem.
Falando em serem gentis com a maneira como vocês falam com vocês próprios, eu estou a sentir que esta tiragem também está a falar disso, de certa forma. Vocês parecem que tiveram uma infância e uma educação que foi muito pautada pelos valores morais, pelos bons costumes e pela igreja. Talvez venham de uma família muito religiosa que vos incutiu esses ensinamentos desde muito cedo. Com o Papa aqui, eu sinto que muitas das crenças que vocês têm hoje em dia, que não são realmente vossas, mas que são as crenças que vos foram incutidas desde crianças e que vocês se julgam muito se começam a ter crenças diferentes, começam a ter ideias e pensamentos diferentes daqueles com que cresceram. Vocês vêm com uma moralidade muito grande que vos foi incutida e que pode não ser necessariamente o que vocês acreditam. E também vejo que são muito críticos de vocês mesmos por isso. E que também se estão a agarrar a essas crenças e que vocês não se querem libertar delas, talvez com medo de que isso possa gerar discussões com a vossa família. E este medo pode ser inconsciente, alguns de vocês podem nem se ter apercebido de que o têm. Eu sinto como se vocês trouxessem convosco uma intuição e uma sabedoria interna muito grande de outras vidas, e isto foi recalcado. É possível que alguns de vocês tenham falado de memórias de outras vidas quando eram pequenos e foi-vos dito, muito possivelmente pelos vossos pais ou progenitores, que não falassem disso e que era a imaginação da vossa cabeça. Temos que nos lembrar que a nossa sociedade é maioritariamente católica e a Igreja Católica não acredita em reencarnação. Então, se vocês nasceram e cresceram numa família muito devota ou numa comunidade muito crente, isto foi-vos como cortado desde logo. E talvez vocês nem se lembrem, mas se estão a ouvir isto, é possível que vos esteja a fazer sentido. E quem diz reencarnação pode dizer outras coisas. Vocês adequem ao vosso caso. Mas sinto que foi algo que vocês fizeram ou que disseram desde muito novos e que vos foi proibido continuar a falar ou a fazer isso em nome dos costumes, da tradição, da religião, da moralidade, ou porque não ia de acordo com as regras da sociedade da altura. É possível que vocês até sintam isso e até queiram agir, mas para além de temer possíveis discussões com outras pessoas, vocês podem também ter medo de conflitos internos que possam surgir dentro de vocês. Porque vocês, lá está, no vosso subconsciente têm uma crença que é completamente diferente das crenças que vos foram ensinadas e incutidas, e isto cria conflitos internos. Então, se calhar para vocês é mais fácil ignorar as vossas próprias crenças e continuarem com as crenças dos outros, simplesmente porque é mais fácil. E talvez por isso vocês sejam demasiado rígidos na maneira como falam com vocês. Agora, a nível de proposta de cura, no vosso caso, e uma vez que temos aqui a papisa com o 4 de espadas, eu sinto que o vosso processo de cura é algo que é mais profundo. Enquanto nos outros grupos eu sugeri que começassem com coisas mais pequenas,
tal como disse também na introdução, e depois procurassem ajuda caso sentissem ser necessário. No vosso caso, eu sinto que a vossa criança interna precisa mesmo de ajuda externa. Porque com o Papa aqui, eu sinto mesmo que a vossa programação, por assim dizer, foi algo bem forte e bem incutido. A vossa criança está com um bloqueio muito grande e bem enraizado. Mas se vocês se sentirem que são capazes de iniciar este processo de cura sozinhos, o tarot sugere a que tirem tempo para vocês, para conseguirem estar em paz e em tranquilidade na vossa cabeça, de maneira a que possam ir então dentro de vocês, procurar o trauma e trabalhar nele. É importante que nutram a vossa criança interior, mas que deixem que ela também vos nutra a vocês. Como eu já disse, a vossa criança interior tem uma sabedoria imensa e pode-vos ajudar, mas vocês precisam de estar em paz interna para ouvir e não nestes conflitos mentais do Cavaleiro de Espadas. Mas, honestamente, com a Papisa e o 4 de Espadas, estão-me a vir muito à cabeça as terapias de hipnoterapia e a programação neurolinguística. Eu já disse isto no grupo 3 e eu vou dizer aqui também. Numa constelação familiar que eu fiz, falou-se num dos traumas da minha criança interior e a própria pessoa que estava a fazer a sessão disse ser muito profundo e que ela não conseguia ajudar, pois era algo que estava bem enraizado dentro de mim, ou dentro da minha criança. Então sugeriu a programação neurolinguística. Isto para tentar reprogramar o cérebro da minha criança, mudar aquela ideia, aquela crença que ficou tão enraizada que eu já não a conseguia mudar. E eu já tinha tido noção dessa crença e já tinha vindo a trabalhar nela, mas sem grande sucesso. Por isso, quando veio à baila na constelação familiar, não foi algo de novo nem foi uma surpresa. E sim, eu senti que realmente precisava de uma ajuda mais profunda. Não conhecia a PNL na altura, mas aceitei a recomendação. E por curiosidade, porque lá está, o universo às vezes trabalha de maneiras muito misteriosas. Uns tempos antes, eu por acaso tinha conhecido uma moça que tinha formação em programação neurolinguística e então eu fiz essa sessão com ela e eu senti a diferença em mim logo após a sessão. Vocês, ao curarem a vossa criança interior, isso vai se refletir no adulto que são hoje. Vocês têm padrões de comportamentos que vão ser mudados e que muitas vezes vocês não sabem de onde é que esses padrões vêm. No vosso caso, vai-vos permitir desapegar deste julgamento de valor que vocês têm para com vocês próprios. Vocês vão se começar a ver com outros olhos e a falarem melhor de vocês próprios. E já que a carta que vocês escolheram vos dá um exercício para começarem a fazer, comecem por aí. Alguma diferença vai fazer com certeza. E quando vocês chegarem a uma altura em que sentem que vocês precisam de mais, procurem essa ajuda, porque vocês merecem. Acreditem nisso, que vocês merecem, e acreditem em vocês. Grupo 4, esta é a mensagem que eu tenho para vocês. Eu espero que esta tiragem vos tenha ajudado e que vos tenha feito sentido. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço-vos que deem um like, deixem um comentário, partilhem o vídeo e subscrevam o canal, pois é uma forma de agradecimento e de ajudar o canal a crescer. O meu obrigada por terem estado aí e eu vejo-vos num próximo vídeo.